texto está em João, capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 16. João 10, do 11 ao 16. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Nesses versículos aqui, a gente vê primeiro uma afirmação, de Jesus, dizendo eu sou. Ele diz que ele é o pastor e que ele dá a vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, novamente a afirmação. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus demonstra aqui uma intimidade, E assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então é necessário ter esse conhecimento. Não é conhecer só de ouvir falar, mas é conhecer. Esse conhecer aqui é de ter intimidade mesmo, intimidade diária. E assim como ele diz, o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e Jesus era um só. Então eles se conheciam de fato. Então aqui Jesus está falando, olha, eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço elas de perto, eu conheço o que cada uma precisa, eu conheço o que cada uma é, o que cada uma pensa. E ele está dizendo aqui que ele tem essa intimidade. Versículo 16. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um só pastor. O pastor, em si, o pastor de ovelhas, que é comparado aqui, ele acompanha as ovelhas de perto, ele sabe, as ovelhas na época não eram só para matar, para consumo, mas era para lã, para leite, para os cabritos que precisavam. E o pastor, ele sabia, ele protegia, ele conduzia essas ovelhas. Jesus está falando que ele é esse pastor para nós, que ele cuida de nós de perto e ele nos conhece. Ele é aquele que nos conduz, aquele que sabe o que precisamos, aquele que nos corrige quando é necessário, mas ele nos conduz. Nós não podemos esquecer que somos ovelha desse pastor. No versículo 16 ele fala que são algumas ovelhas que eram de outro, que não estavam no aprisco, seria um povo gentil, que seria nós. Ele fala que ele também conduz essas ovelhas. Então Deus também nos chama, o Senhor Jesus também nos chamou, nós fomos atraídos por essa doce voz. Nós reconhecemos a voz desse bom pastor e nós fomos comprados por um alto preço. Nós pertencemos a ele. Mas às vezes o barulho do mundo, o barulho das aflições nos fazem desviar desse bom pastor, da voz desse bom pastor. Tem aqueles momentos que a gente pensa, onde está Deus? Onde está esse bom pastor? A gente vê a situação do Rio Grande do Sul, pode ser que às vezes a gente vai pensar o que está acontecendo lá, o que Deus não está vendo? Ou será que Deus não está vendo? São os pensamentos que acabam vindo em nossa mente de uma forma não muito certa, mas ela vem, e nessa hora nós precisamos trazer à memória o que o nosso bom pastor disse. E como nós trazemos à memória? Usando a palavra dele. É aqui que nós vamos ouvir a voz desse bom pastor. É aqui que nós vamos ver o que ele tem para falar para nós e a gente vai ser conduzido de volta a ele. E um exemplo de um texto é o outro texto que foi sugerido ali no informativo, que é o Salmo 136, do 1 ao 9. É um bom texto para a gente lembrar o que Deus fez, o que Deus faz por nós, coisas que às vezes está no nosso cotidiano e a gente não para perceber ou a gente não para agradecer. Então, eu vou estar fazendo a leitura, Salmo 136, versículo 1 ao 9. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. O salmista então começa
falando quem é esse Deus, né? O Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, é aquele que está acima de todos. Versículo 4: ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Possamos estar focados, irmãos, nesse amor desse bom pastor, esse pastor que nos conduz. Possamos estar atentos com o olhar para ele, né? E saber que ele é o bom pastor, que nos ama, que nos cuida mesmo em meio às aflições. Amém? Senhor Deus, Pai amado, obrigada, Senhor Deus, pelo teu amor. Obrigada, Pai, porque teu amor dura para sempre. Obrigada pelas tuas misericórdias. Obrigada, Senhor Deus, pela tua graça, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos sustenta. Obrigada porque estamos aqui reunidos em teu nome, Pai, para te louvar, Senhor, e engrandecer o teu nome, Pai. Peço que continue conosco, Senhor, nos guardando, nos protegendo aqui, ó Pai, e que tudo que for cantado, falado aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço, agradecida, em nome de Jesus.